mostrar mais coisas que acontecem com os pobres do que com os ricos. Por quê? São muito mais gente, tem muito mais gente pobre do que rica. É só essa a diferença. Então, resumindo tudo que eu falei, precisamos estudar o assunto. Aí a Bíblia diz assim, ó, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Inútil é levantar cedo, dormir tarde, comer pão de dores. Quer dizer, todo o nosso esforço para a nossa família, ele é importante. Você proporciona o conforto, proporciona uma casa boa, proporciona escola, faculdade. Tudo isso é muito importante. É importante demais. Mas, se o Senhor não edificar a sua casa, você vai ter uma casa muito grande, mas não vai ter uma família. Você não vai ter um lar. Você vai ter uma casa para morar em que tem lá 6 quartos e cada membro da família mora num quarto. Ó, tá cada dia mais comum os casais que têm condição morar em quarto separado. Ah, mas é mais confortável. Eu acho estranho. De acordo com a palavra de Deus, é melhor dois dormirem juntos, porque um esquenta o outro. Ah, mas quando tá calor? Ó, liga o ar-condicionado. Não é assim? Se tem condição, se tem esse monte de quarto numa casa, é uma casa abastada. Então é só ligar o ar-condicionado e ficar juntinho um do outro. Porque é importante esse companheirismo. Aí, então, o que eu estou mostrando são valores invertidos que a sociedade vai se transformando por causa de uma série de fatores que não dá para falar todos eles, que não vou nem lembrar de tanta coisa que influencia nesse comportamento estranho, tá? Comportamento diferente do que a palavra de Deus nos oferece. Porque, gente, a Bíblia mostra que Deus planejou uma família. A família não acontece por acaso. Deus planejou uma família. Deus, quando fez o mundo, ele fez através de quê? De uma família. Adão e Eva. Ele falou, crescei, multiplicar e enchei a terra. Pronto. Instituiu a família. Lá no capítulo 6 de Gênesis, quando acontece o dilúvio, Deus falou assim, eu vou acabar com a raça humana, eu vou começar de novo. E eu vou começar como? Com uma família. Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Vou começar com uma família. É sempre assim. A promessa de Deus é que ele vai abençoar toda a nossa família. E tem uma, uma um alerta também, né? Deus visita o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Então, o que é isso? Não é que Deus vai culpar os filhos, ou julgar os filhos, ou punir os filhos. O texto mostra o seguinte: vou dar um exemplo meu. Como eu não estudei o assunto do casamento, nem eu e minha esposa, nós casamos com 19 anos sem entender direito o que era uma família. Principalmente naquela época que a gente não podia ouvir conversa de adulto, não podia conversar com adulto, não podia fazer perguntas para os adultos. Que tudo isso era sinônimo de desrespeito. E quando fazia 18 anos, eles falavam assim, agora você já sabe tudo. Tá? Como que eu sabia tudo? Se ninguém me ensinou. Não tinha incentivo para estudar. Eu tinha somente o ensino fundamental, quando eu me casei. Para a época era normal, pouco estudo. Mas muita gente está na faculdade hoje e não sabe nada do assunto relacionado à família. Sabe do assunto profissional, daquela matéria que ele estuda. Tá? Não é questão, não ia adiantar também. E aí, com 9 meses e 9 dias, minha filha nasceu. Olha só, mas veio porque a gente queria. A gente queria ter uma filha. Um filho, né? Uma filha, e veio uma filha. A questão é essa. Não houve preparação, não houve estudo do assunto. Resultado, minha filha nasceu, nem o berço eu tinha comprado. Não é porque não tinha dinheiro. Tinha. É porque não tinha noção que uma criança, o mínimo que ela merece, é de um lugar digno para dormir. E colocamos ela em cima de 2 cadeiras. Olha a irresponsabilidade. É isso que eu estou falando de mim, gente. Porque se isso aconteceu comigo, aconteceu com outros. Alguns não puseram na cadeira, puseram no chão. Talvez pôs numa casa mofada. Aí a criança fica doente. Aí pôs numa casa abafada. Aí pôs num lugar. Assim, não tem sentido, gente. Para que esse desespero? Para casar tão novo
e para arrumar neném tão rápido? Por quê? Por que será? Por que isso acontece? Então, se seu filho, sua filha quer casar, você que está me ouvindo aí, você tem que pensar, por quê? Pergunta para o seu filho, para sua filha, você quer casar por quê? Porque muita gente quer casar, vou te contar, é porque quer sair de casa. Tem muito homem que quer casar porque ele acha que vai ter sexo todo dia. Tem muita mulher que quer casar porque ela acha que ela vai sair da mão dos pais, que ela vai ser livre. Mal sabe ela que vai sair de uma mão e cair na outra, que às vezes seja pior. Então, as motivações para o casamento são variadas. E as pessoas acham porque eles se amam. Essa é a minoria que se ama. A maioria quer arrumar um jeito de sair daquela situação. Porque ela acha, ela só acha. Por quê? Por que ela acha? Porque ela não estuda o assunto, ela não sabe o que é o casamento. E mesmo falando algumas coisas, as pessoas não acreditam. Então cabe aos pais dar entendimento. Então a promessa de Deus que eu falei isso, na verdade o alerta, né? Deus visita o pecado dos pais nos filhos. Quer dizer, minha filha nasceu e já foi sofrendo as consequências da minha responsabilidade, da minha ignorância no que diz respeito à família e à criação de filhos. E aí, algum tempo depois, quando eu aceitei Jesus, em 1992, aí que eu fui entender, falei, meu Deus, onde que eu tô? Parecia que eu estava dormindo. Parecia que eu estava dormindo até meus 25 anos. Aí eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou casado, eu tenho uma filha. Olha a responsabilidade que está nas minhas mãos. Eu tenho que me virar. E eu comecei a estudar o assunto. Aí comecei a ler Bíblia, ler livros e procurar entender o que é o casamento, o que é uma família. Gente, vai dando like, não esquece de dar o like, não esquece de compartilhar essa live com outras pessoas, porque isso é muito importante que você tenha esse entendimento. E aí, começamos a trabalhar para que se cumprisse a outra parte do versículo, diz assim, mas faz misericórdia até 1000 gerações. O mesmo texto que fala assim, ó, Deus visita o pecado dos pais nos filhos da terceira e quarta geração, mas faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam. Eu falei, meu Deus, isso é muito poderoso. Então, já que minha filha vai sofrer, já está sofrendo algumas consequências da minha irresponsabilidade, pelo menos a partir de agora eu vou trabalhar para que meus filhos, meus netos, bisnetos, até 1000 gerações sejam beneficiados, porque um dia eu tomei uma decisão. Eu sempre cito esse texto, né? Josué 24:15. Josué falou assim, escolha hoje a quem servais, porém eu e minha casa serviremos o Senhor. E a partir daquele dia eu comecei a trabalhar para que a minha família vivesse diferente, para que a minha família tivesse uma postura diferente, para que a minha família tivesse coisas que muitas famílias não têm. Por exemplo, harmonia. Tem família que não tem, e a gente trabalha para que ela tenha. Muita família vive sempre na falta de alguma coisa. Nós trabalhamos sempre e trabalhamos muito para quê? Para que a nossa família tenha provisão, para aquilo que seja pelo menos o principal, né? O básico. Porque a palavra de Deus diz que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Então a gente procura manter a saúde física, mental, a saúde espiritual, saúde conjugal, tudo isso nós sempre trabalhamos, eu e minha esposa, para sermos exemplo para os nossos filhos, para fazer o melhor que a gente pode, mesmo em alguns momentos expondo as nossas fraquezas, nossas dificuldades. Nós choramos, sempre choramos, sempre que houve uma necessidade, nós choramos perto dos nossos filhos. Por quê? Para eles saberem que chorar faz parte. Porque tem pai e mãe que eles nem choram perto dos filhos, como se vivesse além dos seres humanos normais ou dos mortais. E aí os filhos já crescem pressionados. Meu pai não chora, então eu não posso chorar. Minha mãe nunca está abatida, então eu também não posso me abater. Só que as pessoas são diferentes. Aí joga uma pressão para os filhos que não é verdade. Joga uma pressão pro filho que ele não pode errar nunca, que ele não pode fracassar nunca. Gente, e é a maior besteira. Joga uma pressão pro filho que o pai e a mãe são muito bem sucedidos profissionalmente e eles têm que dar a vida para ser bem sucedidos profissionalmente, que eles têm que abandonar tudo para ser rico. Ser rico não é um problema. O problema é você abandonar coisas que são mais importantes do que ser rico. Por quê? Jesus falou assim, não ajudei tesouros onde os ladrões minam e roubam. Então, você pode, não estou fazendo apologia à pobreza.
Eu não sou a favor da pobreza de jeito nenhum. Pobreza nunca ajuda ninguém. Não gosto de pobreza de jeito nenhum. Agora só, a riqueza é boa. Eu creio que sim. Quando eu ficar rico, eu conto. Por enquanto não dá para saber, só dá para ter expectativa. Agora, tem coisas que eu não abro mão. Por quê? O que adianta você morar numa mansão, como diz por aí, né? Aquelas casas enormes, aquelas casas assim super abastadas, mas sua família não está com você. Você tem lá seus empregados. No primeiro momento, para quem vive apertado financeiramente, fala assim: é isso que eu queria. Eu não tenho que arrumar casa, eu não tenho que fazer comida, eu não tenho que limpar quintal. Os funcionários fazem tudo. Mas com pouco tempo que você estiver lá sozinho, sem ter o que fazer, sem propósito na vida, você vai ver que sua vida ficou muito pior. Porque nós somos pessoas sociais. O ser humano não foi criado para ficar sozinho. E uma coisa é ter a família, outra coisa é ter um empregado. Se você tem uma família, se você tem alguém do seu lado, marido ou esposa, filhos, pai, mãe, vó, tio, sobrinho, neto, qualquer que seja o membro da sua família que mora com você, pessoas que moram com você, você sempre sabe que aquela pessoa está ali porque quer estar com você. O empregado não, você sabe que no fundo ele está ali porque ele tá recebendo. Ele não ficaria ali de graça. Você precisa entender isso. Meu empregado gosta de mim. Não sei. Para de pagar ele para ver se ele gosta. Porque ele precisa sobreviver. Ele precisa de pagar as contas dele. Agora a família não. Pagando a conta ou sem pagar a conta, a família está com a gente. Então é muito importante isso. Quando a gente estuda o assunto. Eu estou trazendo essa reflexão para a gente começar uma nova série de assuntos relacionados como estruturar uma família, como estruturar um casamento, como estruturar uma família que suporta as tempestades da vida. Jesus falou assim, que o sábio constrói a casa sobre a rocha, o tolo, o insensato, né, sobre a areia, porque vem a chuva, vem o vento e bate naquela casa. É isso que a gente tem que pensar. As dificuldades vêm, o dia mal vem, problemas vêm para todo mundo. E como sua família vai suportar? É isso que nós vamos estar tratando